Fala galera, beleza? Thiago aqui de volta. Vamos aqui dar nossa continuidade às nossas aulas de estatísticas no Google Colab em Python, tá? E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre gráficos de dispersão, tá? Então, já abre logo aí o nosso íris e o estoque que vamos utilizar. No caso, não vamos usar o estoque, mas vou carregar ambos os arquivos, porque para não haver nenhum erro aqui no código, tá certo? Ok, clica aqui, já faz upload, seleciona os dois arquivos, segura Ctrl, abrir. Depois que abriu, carregou aqui, só carregar o caminho. Vamos lá, o íris, qual é o caminho do íris? Vamos copiar o caminho, clicando com o botão direito, copia, coloca aqui dentro das aspas. Mesma coisa com o estoque, copia caminho, coloca aqui dentro das aspas. Caso o caminho seja diferente, não tem problema, contanto que esteja o mesmo caminho que foi copiado aqui, tá certo? Ok, coloca o código para rodar tudo. Vou usar esse arquivo novamente, o estoque íris ipynb, mas vocês utilizem um código que vocês construíram ao longo das aulas, tanto nas aulas de estatística, ou caso vocês tenham criado outro arquivo aí, vocês utilizam, tá certo? Mas vocês busquem sempre complementar o código de vocês. Então na última aula a gente teve aula sobre gráficos de linha, tá? Aqui tá aqui as informações da última aula, quer dizer. E a gente chegou até aqui onde a gente conseguiu colocar legenda sobre o gráfico, comparar duas colunas de informação, colocar a legenda no X, no Y, no título, e conseguir aqui ter uma visualização melhor, alterando o tamanho do gráfico, dando uma ampliada, determinando um período aqui de tempo. Mas hoje a gente vai falar sobre um tipo de gráfico diferente, que nesse caso é um gráfico de dispersão, tá? Eu trouxe aqui um arquivo que eu construí para essa aula de estatística, onde a gente tem esse exemplo aqui de um gráfico de dispersão, que é o conjunto de dados de íris de Fisher. Eu não sei se é o mesmo arquivo que a gente está utilizando nas nossas aulas, mas é muito semelhante, eu acredito que deva ter relação sim. Então aqui nós temos que o estatístico britânico Ronald Fisher apresentou o famoso conjunto de dados chamado conjunto de dados de íris de Fisher, e aqui ele descreve características como comprimento de pétalas e sua largura em milímetros. E nesse gráfico, os comprimentos eles formam o primeiro conjunto de dados, que no caso é x aqui, e a largura forma o segundo conjunto de dados. Então, havendo uma flor e a partir dela sendo realizada uma medição de comprimento, supondo que a gente tem uma flor de 50 milímetros, aqui ó, 50 milímetros de comprimento por 10 milímetros de largura, a gente consegue representar isso no gráfico com um ponto para esse par de medição, né? Então aqui ó, 10 de comprimento, subindo aqui até 10 de largura. Nós temos esse ponto em vermelho aqui, onde a gente consegue representar essa flor aí que tem essas medidas. Aí o que acontece é que no gráfico a gente pode até ter mais de uma flor com essa medida, só que o ponto ele vai sobrepor o outro. Então, assim, na visualização a gente só vai conseguir captar que existe uma, mas pelo menos um existe. A gente não consegue visualizar quantas flores com essa medida existe através desse gráfico, visualmente no caso. Mas a gente consegue obter informação de que pelo menos uma flor com essas medidas existe, tá? A partir dessa análise deste gráfico, a gente pode tirar algumas conclusões, que é possível captar que à medida que o comprimento está aumentando, a largura também está aumentando. Então aqui a gente consegue visualizar que quanto mais para a direita o gráfico está indo, ele também está subindo aqui as nossas... É quase como se fosse proporcional, mas a gente vê que aqui tem algumas divergências, ou seja, por exemplo, aqui, logo no início, a gente tem uma flor com aproximadamente 10 de comprimento e 2 ou 2 e pouco de largura. E aqui, a próxima flor, a gente já vê uma queda, que é quase 11 aqui de comprimento e pouco menos de largura. Então assim, vai haver, claro, uma irregularidade, não é perfeita, mas a gente consegue visualizar que, obtendo toda a informação dos nossos dados, a gente consegue ver que ainda assim há um aumento proporcional ou quase proporcional de medidas. E aqui, que é o conjunto de dados, que a gente tem essa reta de tendência linear aqui, que é uma linha reta que tenta resumir
é a relação entre essas duas variáveis aqui, ó. Então aqui no centro, temos essa reta aqui de tendência linear, que é a linha que passa o mais próximo possível de um conjunto de dados. Então ele vê que está ligando todos os pontinhos aqui, tá? E assim a gente minimiza a distância entre os pontos e a linha e consegue obter essas informações. Agora vamos parar um pouco de enrolar, entrar um pouco aqui no código. E já já a gente vai falar sobre coeficiente de relação, beleza? Então, para o gráfico de dispersão, a gente vai ter que importar uma biblioteca, tá certo? Então, logo lá no início, eu recomendo sempre que vocês coloquem todas as bibliotecas importantes logo na primeira linha de código, no primeiro bloco, para que quando o código seja carregado, já carregue todas as informações necessárias para que não aconteça erro algum, tá certo? Então já coloca aí import scipy.stats. O que é esse código aqui? Bom, ele basicamente está importando um módulo, que é o stats, da biblioteca scipy, tá certo? Que ela é utilizada para cálculos científicos e estatísticos. Então, este código ele oferece métodos para calcular vários tipos de correlação, como a correlação de Pearson, de Spearman, Kendall, e eu acredito que dentre outras. Agora vamos entrar aqui na parte do gráfico, desce lá embaixo, tá? E vamos adicionar aqui uma linha de código. E vamos começar nossas correlações aqui. Eu queria plotar novamente o meu íris, eu vou plotar lá embaixo, porque a gente vai utilizar essas informações aqui. Vou apagar aqui esta e vou colocar lá embaixo só para ficar mais próximo de mim, tá? Não precisa fazer isso. Pronto, plotei aqui. Vamos adicionar aqui um código e vamos começar. Ó, coloca aí hashtag correlação de dados íris petal. Aqui nós temos no nosso banco de dados íris cepal, len centímetros, acredito que seja largura. Então len eu acho é comprimento em centímetros, e aqui largura em centímetros, tá? Enquanto aqui é sépala, aqui nas outras duas colunas são pétalas. Então a gente tem aqui 4 medidas, mas que a gente vai comparar apenas duas entre elas, tá certo? Então a gente vai medir o comprimento pela largura, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui fazendo a correlação de dados no geral do banco de dados íris. E primeiro a gente vai usar a medida de correlação, o método de correlação de Spearman. A correlação serve para a gente correlacionar dados entre si. Não significa necessariamente que uma informação está causando outra. É possível que haja outros fatores envolvidos ou que a relação seja puramente coincidência. A correlação de Pearson tenta medir essas relações lineares, tá, entre os dados. Então vamos lá começar aqui nossa construção dos dados. Já começa aqui digitando scipy.stats.pearson r espaço, abre parêntese, coloca íris, abre colchetes, coloca apóstrofo, coloca a nossa primeira coluna que a gente quer comparar, que é o comprimento da sépala. Depois dos colchetes, coloca uma vírgula, espaço. Eu vou copiar aqui essa primeira linha, essa primeira parte do código aqui, íris, e vou só alterar o nome da segunda coluna que eu quero comparar, que neste caso é nossa largura, tá? Então quando eu der play aqui, ele vai mostrar aqui o nosso resultado de correlação, tá? Que neste caso foi esse dado aqui, 0.1093. Bom, aqui através dessa informação que ele nos deu, a gente consegue perceber que a correlação que ele nos deu aqui foi de menos 0.10936, etc. O que é uma correlação muito próximo de zero e, além disso, é negativo. Então, é uma correlação negativa muito fraca entre esse comprimento de sépala com essa largura. A largura da sépala tende a diminuir, mas essa relação é muito fraca e praticamente insignificante. Então, esses são os dados que a gente consegue tirar aqui dessa sépala, tá? De íris no geral. Agora vamos aqui utilizar outro método de correlação,
que neste caso é o método de Spearman. Vou usar aqui, vou copiar aqui o mesmo código, vou colocar aqui Pearson. Vou só copiar o mesmo código e mudar aqui para Spearman. Ok? Então aqui só vamos alterar aqui nossa linha de código aqui onde tem o nome Pearson para Spearman R. E aqui foi um resultado semelhante, né? Negativo, próximo de zero. Então os dados da nossa íris em relação à sépala, ela acaba tendo uma correlação muito fraca e negativa. Então agora vamos partir para as próximas duas colunas, que são pétalas, tá? Eu vou fazer a mesma composição, vou só copiar os códigos aqui. Correlação de dados íris. Opa, eu errei uma coisa aqui, eu coloquei pétala, mas aqui é sepal, tá? Faz essa correção aí. E agora é petal, que é pétala, né? Então, a única alteração que a gente vai fazer vai ser no nome da coluna que a gente está utilizando. Colocar pétala certinho, assim como está escrito no nome da coluna, para que não aconteça nenhum erro. Tá aí. E aqui a gente tem uma correlação de Pearson muito melhor do que a gente teve com a sépala. Por quê? Porque o número aqui ele é bem positivo, é uma correlação positiva muito forte e bem próximo de 1. Isso significa que à medida que o comprimento da pétala está aumentando, a largura da pétala também está aumentando de maneira muito consistente. Agora vamos ver aqui nosso resultado para Spearman. E vou só alterar aqui os nomes das colunas. Vou copiar aqui, vou colocar aqui só para ser mais rápido, tá certo? Então aqui a mesma coisa, a gente percebe que essa relação está muito forte, positiva. E é isso. Agora que a gente já tem essas correlações de sépala, de dados de métodos com Pearson e Spearman, e de pétalas também, a gente pode aqui plotar o nosso gráfico de dispersão para analisar ainda melhor. Então vamos criar aqui um novo código. Para a gente plotar um gráfico, a gente coloca aqui sns.scatterplot, abre parêntese, coloca data igual, e aqui a gente coloca o nosso banco de dados, que nesse caso é íris, vírgula. Definimos qual é o x, igual a... Vamos analisar primeiro a sépala, depois a pétala, ok. Depois das aspas, coloca vírgula, y igual, abre aspas novamente. E dessa vez a gente coloca... eu primeiro coloquei o comprimento, agora eu coloquei a largura. Dá enter aí, plt show, abre parêntese e fecha parêntese. Dá play. Então aqui a gente já tem o nosso gráfico de dispersão de sépalas, de íris, tá? E aqui a gente consegue já observar como é que elas estão se comportando, né? Aqui a gente vê que a correlação foi muito fraca, negativa, como a gente analisou nas nossas informações ali em cima. Agora vamos analisar o nosso gráfico, dessa vez de pétala, tá? Vou colocar aqui, só vou alterar. E aqui a gente vai ver que o nosso gráfico, olha só, olha como a linha de tendência central, a reta de tendência central, ela está bem próxima, né? Temos uma diagonal aqui, onde os dados estão muito próximos, e a gente consegue observar que à medida que o comprimento está aumentando, a largura também está aumentando, né? Mesmo que haja divergências, algumas quedas, mas é um dado que a gente consegue visualizar com muita facilidade, ok? Então aqui a gente já construiu todas as informações sobre a íris setosa no total, mas agora vamos partir um pouco para ir para outras espécies de íris, tá? Então vamos criar aqui para nossa íris setosa agora nossas informações. Vocês vão criar as mesmas informações, os mesmos dados para setosa, vigínica e versicolor, que são outras espécies que foram trabalhadas na aula, tá? Então eu vou colocar aqui só a íris setosa e vocês vão fazer o mesmo com as restantes, ok?
só alterando o nome da planta, da flor no caso. E vocês conseguem elaborar e analisar os dados das outras plantas também. Então vou colocar aqui hashtag setosa. E vou definir aqui o que é setosa. Setosa é algo que está no nosso banco de dados íris. Então vou colocar aqui entre colchete íris. Abre colchete novamente. Apóstrofo espécies. Ó, essa é uma coluna aqui que tem no nosso banco de dados do íris. E aqui ele já mostra, né, que é setosa aqui, que está como primeira espécie. Mas vamos lá. Íris. Aí depois do colchete, a gente vai definir aqui que a gente quer a espécie íris setosa. Então o que a gente fez aqui nesse código? A gente disse que setosa é esses dados aqui. É a espécie íris setosa que está no banco de dados íris na coluna espécies. Ok? Então a partir disso aqui a gente já consegue visualizar aqui. Ó, vou plotar aqui o setosa para ele mostrar para a gente. E aqui ele mostra todos os dados. Quer dizer, não sei se todos os dados, mas ele mostrou aqui 49 linhas de dados somente com a espécie íris setosa. Bom, a partir daqui a gente já consegue criar nossas informações, tá? Eu vou só copiar aqui e colar para a gente ir mais rápido, tá? Mas é a mesma análise que a gente estava fazendo aqui em cima. Ó, se eu copiar aqui Sepala, Pearson e colocar aqui, no caso aqui eu vou colocar íris setosa. E aqui ao invés de íris, eu vou colocar setosa. Assim como eu defini ali em cima, setosa com S maiúsculo, tá? Ó, eu defini aqui como S maiúsculo. Se for minúsculo, coloca igual, tá? Então vou plotar aqui nossa informação de correlação. Ó, ainda é aqui está mostrando já que é uma correlação boa. Uma correlação positiva próximo de 1. Agora vamos ver a nossa correlação de Spearman. Lembrando que eu estou fazendo a correlação de sépala, tá? Ainda tem as correlações de pétalas. Ó, vou só alterar aqui essa última parte aqui do código. E aqui a gente vê que é bem próximo também. Então é uma correlação boa. É uma correlação positiva forte, tá? Entre o comprimento e a largura de setosa. Agora vamos analisar aqui se o mesmo vai acontecer para nossas pétalas. Acabei aqui escrevendo as mesmas correlações, né? Pearson, Spearman, Pearson, Spearman. Só que aqui em cima eu fiz para sépala e aqui embaixo fiz para pétala. Então, em íris setosa, a correlações que nós temos é para a sépala, usando o método de Pearson, a nossa correlação é forte, próxima de 1, muito positiva e boa. Enquanto a correlação de Spearman também apresenta um dado parecido. Já quando a gente vai ver analisar as pétalas, ela está mais próxima de 0. Então é uma correlação positiva ainda, né, acima de 0, mas é uma correlação fraquíssima, tá? Porque está muito próximo de 0. E também para Spearman a gente obteve um resultado semelhante, ainda um pouco mais baixo do que a gente esperava. Então aqui eu vou plotar aqui agora os dois gráficos de dispersão, só que dessa vez para o nosso código setosa, ok? Nosso banco de dados setosa, para ver o que a gente consegue obter aqui. Então, para a nossa setosa, as sépalas, essa é a correlação que nós temos, ó. A gente consegue observar aqui que há uma correlação positiva, tá? Enquanto, vou colocar aqui agora nossas pétalas, só alterar o valor aqui, petal, total show aqui. E aqui a gente tem os dados aqui todos espalhados, a gente não consegue analisar muito bem essa correlação, porque é uma correlação fraquíssima, tá? Então, ó, a aula de hoje, basicamente, já demos para acabar por aqui, tá?
A análise das correlações, eu vou deixar um arquivo aí, complementar, que a gente consegue ter algumas informações importantes que eu coloquei aqui, ó. Correlação é a medida que expressa o grau de relação entre duas variáveis, indica como as mudanças em variáveis estão associadas às mudanças em outra. Ela pode ser positiva, negativa ou nula, dependendo da natureza da relação entre as variáveis. Então aqui a gente tem um diagrama que eu coloquei. Quando a gente tem aqui a linha de tendência central muito próxima, a gente tem uma correlação positiva forte. Aqui nós temos uma correlação positiva fraca, onde os dados estão espalhados. Estão ainda crescendo, né, de forma seguindo, né, nessa diagonal aqui. À medida que uma variável cresce, a outra também. Mas ainda é fraca porque os dados estão muito espalhados, tá? Aqui é uma correlação nula, quase zero, quer dizer, uma correlação nula. E foi o que a gente obteve aqui no nosso último gráfico que a gente realizou aqui, uma correlação fraquíssima, quase nula. Uma linha de tendência, uma correlação negativa forte aqui a gente tem, no caso, onde os dados estão diminuindo, né, à medida que a variável x aumenta, a variável y diminui. E uma correlação negativa fraca aqui, onde a gente vê a mesma situação, embora os dados estejam mais espalhados. Então aqui tem várias informações importantes que eu acredito que vai servir aí para vocês. E aqui tá mais informações que a gente que são interessantes aí para o nosso conhecimento de estatística, tá? Vou disponibilizar aí todo esse documento e aí vocês estudam mais profundamente. Além de que vou deixar aí nossa atividade, que é fazer todas as informações que a gente fez aqui, que é printar a nossa espécie, que no caso eu escolhi a setosa aqui. Vocês vão lá, printam aqui embaixo, e dessa vez vocês vão colocar vigínica. Então no lugar aqui de espécie íris setosa, vocês colocam vigínica. Onde tiver o nome setosa, bota vigínica. Ó, plotou aqui o nosso banco de dados da vigínica. Faz as mesmas correlações aí, e aí vamos estudar aí as nossas informações. Faz primeiro Pearson. Aí qual é a alteração que vocês vão fazer? Somente alterar aqui o nome setosa por vigínica, tá? Pelo nome que vocês colocaram aqui, ó, na definição. Depois faz Spearman para a sépala. Depois Pearson para a pétala. Depois Spearman para a pétala. E por fim, plotem um gráfico para analisar aí de cada uma, da sépala e da pétala, tá? Vocês podem até colocar aqui, ó, gráfico de correlação sépala, gráfico de correlação pétala. Além disso, é possível formatar esses gráficos colocando título, assim como as informações que a gente utilizou aqui na nossa última aula. Por exemplo, eu quero colocar um título e quero colocar aqui foi a nosso gráfico de dispersão para pétala. Então vou apagar isso daqui, vou colocar dentro das aspas. Gráfico de correlação para pétala de íris. E aqui eu posso colocar plt.figure para escolher o tamanho do gráfico que eu quero. Aqui, ó. Aqui eu posso ter um gráfico maior. E também colocar o nosso título aqui, tá? Entre outras informações, né, que a gente pode adicionar ao nosso gráfico, que serve tanto para gráfico de dispersão como gráfico de linha, ok? Então é isso, a nossa aula vai ficar por aqui. A atividade que vai ficar aí para casa vai ser fazer o mesmo com vigínica e com versicolor. Foram essas espécies aí que a gente utilizou: setosa, vigínica e versicolor. Ok? Então façam o mesmo aí com vigínica e versicolor. E
bons estudos para vocês. Estarei deixando aí vídeos complementares. Além do arquivo que eu preparei ali com as correlações, né, como para vocês aprofundarem o estudo de vocês. Então é isso, qualquer dúvida, deixa o like aí, se inscreve, comenta sobre as dúvidas. Não necessariamente deixa o like em relação às dúvidas, mas deixa o like para ajudar o canal. Que eu estou me esforçando aqui muito para trazer algo informativo, algo que ajude aí vocês em estatística, até mesmo que aumente o interesse de vocês pela área que eu estou curtindo muito. Quem sabe aí eu desenvolvo alguns projetos nessa área aí. Mas enfim, qualquer dúvida pode me chamar no privado, pode falar no grupo. Estou sempre lá comunicando alguma coisa, mandando algum vídeo complementar, falando alguma coisa. Então é isso. Eu fico por aqui. Valeu por ter assistido. Falou!